Vamos lá. Outro ponto aqui agora, que a maioria já conhece, mas também que eu vou acrescentar algumas informações. Que é a história de gerações ou dimensões de direitos. Aí vamos lá. Eu li uma passagem do século... o livro da Alexandre Moraes fala sobre isso, do século XIII na Inglaterra, que era um negócio assim, bem interessante, assim, bem filme medieval. Tipo, como é que falava? Que os ventos poderiam atravessar as frechas da porta da sua casa, que a neve poderia adentrar pelo seu telhado, umas coisas assim, mas que o rei não poderia entrar na sua casa sem sua autorização. Garantido a chamada inviolabilidade o quê? Domiciliar. É aquele momento que eu começo a botar um limite no rei e falar assim, ó, filho, aqui você não pode entrar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer, eu estou dizendo que você não pode fazer. Porque até então, como a justificativa do poder real era a emanação de Deus na terra, e Deus pode tudo, logo o rei podia fazer tudo. Inclusive entrar na sua casa, roubar a sua esposa, impor a religião que você deveria seguir, e se não concordasse contigo, cortava sua cabeça em praça pública. Dessa maneira. A partir do momento que eu começo a botar limites no poder real, poder estatal, eu tenho os chamados direitos de primeira geração, que são chamados de deveres de abstenção estatal. Abster-se, não fazer alguma coisa. Você tem que respeitar a minha propriedade e você tem que respeitar a minha liberdade. A minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de pensar, a minha liberdade de convicção filosófica, religiosa, política e por aí vai. Então, eu não estou dizendo que o Estado tem que fazer alguma coisa, estou dizendo que você não tem que fazer. Que nessa área aqui é privada, você não invade. Só que aí vamos lá, o tempo vai passando e a gente começa a perceber que apenas conceder liberdade não é suficiente. E aí aquela história que a gente vem agora para a Revolução Francesa. Você tinha lá a sociedade dividida em 3 estamentos, que era a nobreza, o clero e a burguesia. Só que o que acabava acontecendo? Quem trabalhava era a burguesia, veio a Revolução Industrial, o burguês ficou rico, só que ele não tinha classe social. Então, logo, poder efetivamente ele não tinha, mas ele tinha dinheiro. E no mundo tem dinheiro, tem o quê? Poder. Ele falou, vamos acabar com esse negócio de divisão da sociedade em 3 estamentos. Todos nós temos que ser iguais. E aí você acaba com aquela divisão da sociedade francesa naquele formato. Mas o simples fato de você falar, todos agora somos iguais, significa que todos vão ter acesso aos mesmos bens e direitos? Não. E aí depende do poder público agora implementar medidas para que todos nós tenhamos acesso aos mesmos bens e direitos. Eu não estou falando que nós temos que viver numa sociedade comunista. E não estou dizendo que o comunismo é ruim. Eu só estou dizendo que cabe ao poder público implementar medidas para poder minimizar as diferenças pela liberdade plena. Eu gosto sempre de dar o exemplo da lei lá dos Estados Unidos que foi julgada inconstitucional e todo mundo acerta que é inconstitucional, só erra o motivo. Que era uma lei que limitava a jornada dos padeiros a 14 horas por dia. E essa lei foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte norte-americana. E aí eu pergunto para vocês, eu falo assim, cara, uma lei que limita a jornada a 14 horas de trabalho, é constitucional ou inconstitucional? Todo mundo fala, pô, é inconstitucional, Sobral, um absurdo, 14 horas por dia. Eu falei, não, filho, ela é inconstitucional só que por outro motivo. Porque, à época, o grande ideal era o ideal da liberdade. Se somos livres, e eu sou dono da padaria e a Tatá é o padeiro, eu posso contratá-la por tempo que eu quiser e pelo tempo que ela aceitar, pela remuneração que a gente estipular. Não cabe ao Estado se intrometer nessa relação. Olha a relação de ausência de intervenção estatal. Então, a lei foi declarada inconstitucional porque o Estado não poderia limitar, ou seja, você poderia, no final, trabalhar mais de 14 horas. Entendeu? Então, essa é uma lógica do século XIX que a gente teve que começar a superar para quê? Aí, vamos lá, se um dia você aí, e até tem alguns alunos já que estão fazendo isso, que estudam para a magistratura do trabalho, cara, pergunte de prova oral, assim, para poder ratificar, mas para não ficar feio na frente do examinador. Qual foi a primeira norma, a primeira ideia, o primeiro instituto que justifica o nascimento do direito do trabalho? Limitação de jornada. É a primeira história. Porque até então nas fábricas as jornadas eram completamente extenuantes, 16, 18 horas por dia. E aí você começa a limitar essas jornadas. É aí que começa a aparecer o direito do trabalho. Por que era desse formato? Porque era o que patrão e empregado acertavam. Não havia nenhuma interferência estatal, percebeu? A partir do momento que o Estado entra e fala assim, opa, 12 horas por dia. Perceba que eu estou limitando a tua autonomia privada? Então agora eu estou começando a interferir na tua relação.
Para quê? Para poder equilibrar essa relação e vou tornar vocês de maneira o quê? Igual. Para que vocês tenham acesso, regra, aos mesmos bens e direitos. Por que o poder público presta saúde? Por que o poder público presta educação? Todo mundo pode dar na PUC? Não. Todo mundo pode pagar plano de saúde? Não. Então tem que ter hospital público, tem que ter universidade pública. Para quê? Para que as pessoas não têm condição de pagar, terem acesso aos mesmos bens e direitos. Beleza? Tá bom. Mas aí você começa a vir para uma determinada ótica, e assim, olhando para essa janela aqui, eu estou vendo uma árvore muito bonita, e particularmente aqui no centro de BH é bem arborizado, acho bem legal isso. Meio ambiente. Aquele direito ali de ter o meio ambiente organizadinho, bem conservado, é de quem? Todos. Mas vamos lá, essa coisa do todos é um negócio interessante, porque vamos lá, se eu falar assim, vou pensar num exemplo específico aqui, já sei. O direito dos metalúrgicos, por exemplo, né? Direito dos metalúrgicos, por exemplo, em trabalhar lá em caldeiras que não ultrapassem determinada temperatura para poder não ferir a sua saúde. E aí eu crio uma norma para poder alcançar aquela categoria. Esse direito é de uma pessoa só? Não, é dos metalúrgicos. É de todos? Não, é dos metalúrgicos. Percebeu que entre um e todos tem um meio do caminho? Que são os grupos. É aí que a gente faz a diferença entre direitos individuais, coletivos e difusos. O difuso é aquele que literalmente de todo mundo, que você não identifica quem é o titular. O coletivo é aquele do grupo específico, dos pescadores, dos metalúrgicos, das mulheres e por aí vai. O difuso, meio ambiente ecologicamente equilibrado, é de todo mundo, você não consegue identificar. Ah, mas Sobral, eu poderia quantificar hoje, nesse momento, quantas pessoas são titulares desse direito. Consegue mesmo? Daqui a 5 minutos a população já mudou. Já teve gente que morreu, já teve gente que nasceu. E essas mesmas pessoas vão ter direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. São chamados de direitos de terceira geração, onde você não tem um titular específico, e sim de toda a sociedade. Aí, beleza, essa explicação básica, quem já assistiu isso, já conhecia. Só que agora eu vou trazer alguns nomezinhos novos aqui que estão no livro, beleza? Vamos lá. Bom, a primeira são os direitos individuais, que podem ser chamados de liberdades clássicas, negativas ou formais. Liberdades clássicas, negativas ou formais. Também são chamados do grupo dos direitos civis e políticos. Predominantemente manifestando no século XVIII, trazendo a ideia de abstenção estatal, tendo aqui como exemplos liberdade de pensamento e, por exemplo, o direito de propriedade. Vamos lá. Direitos individuais. Primeira dimensão, geração. São as chamadas liberdades clássicas, negativas ou formais. Cuidado com essa expressão aqui. Mas também se referindo a essa geração, pode aparecer na prova essa expressão aqui, os chamados direitos civis e políticos. É a ideia de não atuação do Estado. Eu não vou intervir no seu pensamento, eu não vou intervir na sua propriedade. Por isso que é a ideia de abstenção. Então, direitos individuais, liberdades clássicas, negativas ou formais, direitos civis e políticos. Século XVIII, abstenção estatal. Exemplo, liberdade de pensamento, direito de propriedade. Segunda, são chamados direitos sociais. Aí eu tenho como nome as liberdades
positivas reais ou concretas. Que acentuam, de dar intensidade, acentuam o princípio da igualdade. Vamos lá. Direitos sociais, liberdades positivas, reais ou concretas, que acentuam o princípio da igualdade. São chamados também de direitos econômicos, sociais e culturais. Manifesta principalmente no século XIX. E aqui eu tenho a ideia de atuação estatal para implementar esses direitos. Posso botar aqui, sei lá, saúde, educação. Então vamos lá. Direitos sociais são as chamadas liberdades positivas, reais ou concretas. Vamos falar depois sobre isso aqui. Que acentua o princípio da igualdade. E também pode aparecer a expressão, os direitos econômicos, sociais e culturais. É uma pergunta boa para te fazer. Vamos lá. Terceira. São chamados direitos coletivos. Ou difusos ainda, numa acepção maior, mais ampla, com a ideia de solidariedade e fraternidade. Manifestando especialmente no século XX, num contexto de sociedade de massas. Como exemplos aqui, meio ambiente equilibrado, qualidade de vida, direito ao progresso, direito à paz, por aí vai. Então, terceiro, coletivos ou difusos, ideia de solidariedade e fraternidade, aparecendo principalmente no século XX, no contexto de sociedade de massas. Meio ambiente equilibrado, qualidade de vida, progresso e paz. Aí vamos conversar sobre uma coisinha aí quando você chegar ali. Gente, se alguém lá de trás não estiver entendendo algum ponto do quadro que está ruim, me fala. Pode falar sobre o que está escrito ali. Fica à vontade, tá? Essa semana caiu o mundo aqui também, gente? Foi igual lá não? Rapaz, lá no Rio. Assustador. Assustador.
Muito triste, cara. Bom, vamos lá. Calma aí, que eu quero te fazer uma pergunta. Como é que era a pergunta que eu tinha pensado? Então, olha só. Eu tenho os ideais da Revolução Francesa aqui no quadro, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, não é assim? É? Então, quer dizer que se a prova colocar para você a palavra liberdade, é porque ela está se referindo à primeira geração. Vou repetir. Se a prova montar uma assertiva para ti, usando a palavra liberdade, quer dizer que é a primeira geração? Não. Aí vamos lá, onde é que eu quero chegar? Se a prova só falar liberdade, usando os ideais da Revolução Francesa, comparando liberdade com igualdade, é primeira e segunda geração. O meu grande medo, isso aqui vai derrubar muita gente, é se usar essas expressões aqui. Aí vamos entender a lógica. Por que essa é uma liberdade negativa e essa é uma liberdade positiva? Liberdade negativa está ligada à ideia de abstenção e a positiva ligada à ideia de atuação. Você vai botar a setinha para não esquecer? Cuidado se a prova usar a expressão liberdade negativa ou liberdade positiva. Aí é liberdade para as duas gerações. Uma para a primeira, outra para a segunda. Pega um café ali, Sam. Você não toma... Mineiro não toma café? Tu é daqui não, hein, cara? Você é especial, eu já sabia disso, né? Pessoa fora da curva. Vem cá. Ó, vou dar exemplo aqui e você me fala. Você chegou lá na cabine de voto, né? Eletrônica, urninha eletrônica, tem a cabinezinha. Pode vir alguém do governo e falar assim, vota no fulano. O poder público pode interferir no seu voto? Não. Você é de que geração? Primeira, ideia de abstenção estatal, respeitar a sua opinião. Eu não posso interferir no seu voto. Beleza. Você está passando pela rua, aí você está vendo um hospital público sendo construído. Você é direito de segunda geração. Você olha e lembra logo da expressão o quê? Atuação estatal. Beleza. Você observa... Não, eu ia falar do Rio de Janeiro, não vou falar do Rio, não. Vou falar de outra cidade. Vou falar de Fortaleza. Na verdade, o Ceará, né? Sofreu já não sei quantos ataques aí. Coisa de maluco, né, cara? Enfim. E aí, o que mais se quer ali no estado do Ceará naquele momento é que exista paz ali. E aí, quando você pensa em paz, você não pensa direito apenas de um grupo específico, assim, de toda a coletividade. Se é de toda a coletividade, você pensa em o quê? Terceira dimensão. Então, vamos lá. Como é que você está diferenciando? Aqui o Estado não se mete, aqui o Estado trabalha, faz alguma coisa, e aqui não estou mais pensando na relação Estado, estou pensando na relação da titularidade, que é de toda a coletividade. Beleza. Vamos pensar num tema que volta e meia surge. Redução de jornada de trabalho. Segundo alguns teóricos, se nós reduzíssemos a nossa jornada semanal de 44... Vocês sabem, antes da Constituição de 88 era 48, tá? A Constituição deu para 44. Há quem defenda a redução para 36 e até 30. E aí qual seria a tese? Que num período menor de trabalho, as pessoas seriam mais produtivas, porque elas teriam mais tempo para praticar as atividades, não ficariam tão estafadas no trabalho. E você também criaria mais postos de trabalho, porque você precisaria de mais pessoas para poder cumprir todo o horário. Eu acho muito teórico isso. Não sei se na prática daria muito certo não, mas a tese é essa. Aí vamos lá. O governo apresentou um projeto de lei, foi para o Congresso Nacional e saiu lá. Lei. Agora a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. Isso é um dia de primeira, segunda ou terceira geração? Segunda. Todo mundo acha segunda? Se é segunda, é porque você estava falando que é uma atuação estatal. O que o Estado está fazendo nesse caso? Hã? Ele está o quê? Putz, isso que eu queria ouvir. Ele está interferindo na liberdade dos particulares ao firmar um contrato de trabalho.
Então, onde eu quero chegar contigo? Essa ideia de atuação estatal é só hospital subindo, escola subindo, é só construção? Não. Quando o Estado intervém na relação entre particulares para regular aquilo ali, é uma forma de direito de segunda geração. Por isso que a gente fala em direitos econômicos, sociais e culturais. Quando o Estado intervém na economia, ele faz isso para quê? Para regular a relação entre particulares. É porque muitas vezes eu vejo alunos se agarrando só nesses exemplos aqui. E aí, esse exemplo, todo o direito do trabalho é um direito o quê? Social. É forma de intervenção do Estado na relação entre particulares, regulando como tem que ser o contrato de trabalho. Vamos anotar aqui? Beleza? Exemplo. Norma que estabelece limitação de jornada. Norma que estabelece limitação de jornada. Em 30 horas semanais. Norma que estabelece limitação de jornada em 30 horas semanais. É um direito de segunda geração. É um direito de segunda geração. Visto que é uma forma de intervenção do Estado, na formação do contrato de trabalho, entre particulares. Mandaram dizer que é para desejar boa aula. E deixa eu dar uma boa notícia. Aí eu falei com a Mariana assim, pô, Mariana, porque esses dias no mercado, eu tava com a Manu no colo, né? Aí veio um senhorzinho. Aí a Mariana já me olhou, né? Assim. Aí eu fico sem graça de falar. Aí daqui a pouco o cara pegou na bochecha, maluco. Caraca, eu já vi a leoa arrepiando a crina assim, né? Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, eu fui sair do elevador, valeu, tchau, tchau. Aí eu falei, Mariana, mas peraí, ó, lá em BH todo mundo é limpinho, todo mundo toma banho, mineiro gente boa, todo mundo pode pegar no colo, né? Ela, não, vai, não tem problema não. Vou deixar o álcool gel ali em cima? Enfim, pode pegar no colo, pode dar beijinho, pode fazer... Não vai beijar no rosto, né? Mas pode dar um cheirinho, né? Não tem problema não, vai ficar à vontade, tá? Enfim, não, minha filha vai ser não me toque, para com esse negócio. Eu tava falando de quê? Desculpa, que eu me desconcentrei, chegou a foto aqui agora, eu me desconcentrei. Calma aí. Aqui, para fechar. Diferença entre as expressões gerações ou dimensões. Só puxa uma setinha aqui, ó. E bota assim, ó. Qual é a diferença? Alguém lembra? O que é, Bela? A dimensão é que uma não se sobrepõe sobre a outra, elas se completam, enquanto a expressão geração daria a ideia de superação, tá? Então vamos lá. A expressão geração daria a ideia de superação de uma pela outra, de novo. A expressão geração daria a ideia de superação de uma pela outra. Já a dimensão traz a ideia de complementação. Traz a ideia de complementação entre elas. Beleza. Ó, isso aqui eu não botei ano passado, vou botar aqui agora. Então, a gente está falando em gerações ou dimensões de direitos fundamentais, né? Vou botar aqui só para...
que ficou? Direitos fundamentais. Mas olha a pergunta simples que eu vou fazer, eu não sei se vai ser a resposta. Tá bom, em termos de gerações, tem as 3 gerações aí, ou 3 dimensões. Mas no texto constitucional, o capítulo referente a direitos fundamentais alcança o quê? Vamos lá. Em cima do artigo 5º está escrito o quê? Só individuais? Sabia. Hã? É de individuais e alguma coisa. E coletivos. Esse é o 5º. Aí quando você desce para o 6º e vai até o 9º, entra outro. Sociais. O 12 e 13, nacionalidade. 14 ao 16, políticos. E o último, partidos políticos. Essa é a classificação legal prevista no texto da Constituição. Aí vamos lá. Então, classificação constitucional. Vai do artigo 5º ao 17. Aí eu tenho 1. No 5º, os direitos individuais e coletivos. 2. Eu tenho do 6º ao 11, os direitos sociais. 3. Eu tenho o 12 e 13. Eu tenho as normas de nacionalidade. 4. Eu tenho do 14 ao 16. Eu tenho direitos políticos. E 17, partidos políticos. Individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. 5º, 6 ao 11, 12 e 13, 14 a 16, 17. Cadê? Aqui. Poderia se dizer que poder de polícia? Por que você pensou no poder de polícia? Calma aí, vou te dar uma resposta, eu gostei da pergunta. A pergunta é a seguinte: já que está falando de intervenção estatal, então a intervenção estatal, ela vem no sentido de ser por exemplo, direito social, o próprio poder de polícia ser uma manifestação de direito social. Como é que é? Quem falou comigo? Fala. É porque assim, eu nunca vi isso no livro, mas estou tentando raciocinar em cima. Você acha que seria a terceira dimensão? Peraí, tive uma ideia. Pensei. Olha só. Vem cá. Propriedade. Você sabe, eu moro no triplex em frente à praia, sabia disso? Diz a lenda, né, que eu moro no triplex. Mas vamos dizer que eu moro no triplex. Quem é o titular dessa propriedade? Eu, Sobral. Então, o titular do direito à propriedade do triplex em frente à praia é o Sobral, direito de primeira dimensão, beleza? Tá bom. Aí, tô lá, caí, me machuquei. Aí veio lá a ambulância do SAMU, me levou lá pro Lourenço Jorge, hospital lá, perto de casa. Aí eu entrei no hospital e fui atendido. Quem é o titular desse direito? Sobral. Estou tendo uma prestação estatal aqui. Saúde. Beleza? Estou andando com vocês e vendo toda a sociedade mineira e brasileira e estamos olhando aqui o meio ambiente. Quem é o titular? Toda a coletividade. O que eu estou querendo te mostrar? O tempo todo aqui, propriedade, saúde, meio ambiente, o titular
Ou ele é alguém da coletividade determinado, primeira e segunda geração, ou é indeterminado, terceira geração. Quem é o titular do poder de polícia? Estado. Você está invertendo a relação. Os direitos fundamentais, olha só, cara, essa pergunta foi ótima, porque eu vou tocar num assunto bem interessante. São direitos, vamos lá, o meu direito de propriedade, ele nasceu numa esfera de eu ter que opor esse direito, ou seja, exigir que esse direito seja respeitado pela Tatá, pela Manu ou pelo Estado? Pelo Estado. Por isso que a gente fala na eficácia vertical dos direitos fundamentais. Saúde, quando você tem que tomar um remédio de tratamento continuado contra o câncer, e o Estado não te exige, você exige de quem? Do Estado. Então, ó, direito fundamental de maneira o quê? Vertical. Daqui a pouco eu vou falar da relação horizontal, é outra história. Quando você vê lá o acidente lá em Brumadinho, e depois o Ministério Público entra com uma ação, porque o meio ambiente foi todo degradado, blá, 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 blá. Toda a coletividade, em face do Estado. Peraí, o poder de polícia é o Estado que é o titular. A lógica dos direitos fundamentais nascer no sentido de você opor esse direito em face do Estado. É porque você estava fazendo uma pergunta que seria muito complexa e fugiria da aula. É se o Estado também seria titular de direitos fundamentais. Mas isso não cai na prova. Mas você entendeu a ótica que eu fiz aqui? Porque eu tinha boa outra pergunta. Mas eu pensei, na verdade, que é o seguinte, ele atuou como poder de polícia para garantir a igualdade na coletividade. Então ele interfere no direito individual em favor da coletividade, entendeu? Ela falou assim, ele... Peraí, repete, vamos devagarinho, para repetir para o pessoal do online. Eu pensei que... por que seria reflexo? Porque ele atua O poder de polícia seria um reflexo, no direito individual porque ele intervém no direito individual para garantir uma coletividade. para garantir o interesse da coletividade. Tá, vamos dar um exemplo. Volume sonoro. Né? Pode ser? Depois das 10, tantos decibéis no máximo. Então você quer ouvir lá o sertanejão modão lá depois das 10, alto e bom tom, não pode, bota no fone. Então eu estou interferindo na tua esfera de direitos, eu não consigo enxergar isso como um direito fundamental. Porque quando eu vejo o poder de polícia, eu vejo o Estado limitando particulares. Pode ser de maneira reflexa, sim, mas eu dizer que poder de polícia é um direito fundamental, o titular é o próprio Estado. E na verdade a lógica, isso assim, eu quero que você tenha isso em mente, a lógica dos direitos fundamentais é particulares em face do Estado. O que eu vou discutir com você daqui a pouco é o seguinte, eu e a Mariana estamos negociando, viu um sobralzinho aí. Estamos na fase de negociação. Tudo bem que essa noite, cara, a gente não dormiu. Aí nessa hora a gente pensa, cara, essa manhã a gente acordou, a primeira coisa que falou, ela perguntou, tem certeza que é mais um? Eu falei, não sei. Calma, hoje eu estou abalado, então não posso falar sobre isso. Mas se vier um sobralzinho, né? Aí tá lá a Manuzinha Sobral, ganhou um videogame. Aí o sobralzinho olha e fala assim, pai, eu também quero. Eu falo, não, mas agora não é o seu momento, agora é da sua irmã. Ah, é? Vou entrar com uma ação judicial por violação do princípio da igualdade. Ué? Eu não sou filho igual a ela? Sou. E os iguais se tratar de forma o quê? Igual. Eu não sou desigual a ela, tu deu videogame para ela, eu também quero. Cabe a aplicação de direitos fundamentais entre particulares? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí eu mudo a ótica, tá vendo? Aí agora é a relação entre particular e particular. Mas eu não consigo ver o direito fundamental numa relação Estado-particular. Até tem esse debate acadêmico, mas ele é bem complexo. Aí ele vai longe, tá? Beleza. Deixa eu ver se eu terminei esse tópico. Não terminei não. Aqui. Então quer dizer que direitos fundamentais são aqueles previstos do artigo 5º ao 17, ponto. E só. Não? Pode ter em outro lugar? Pode ter na própria Constituição depois do 17? Pode ter fora da Constituição? Por exemplo, o quê? Tratados internacionais. Conclusão. O rol de direitos fundamentais previsto aqui é taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Anota aqui. Esse rol é... exemplificativo. Alguém está com a Constituição na mão aí? Tem um vadimeco aí? Alguém aí? Não tem? Acho que é o 5º parágrafo 2º, só me dá ajuda aí rapidinho. Que fala que não exclui outro tratado, blá blá blá, uma coisa assim. Vê aí. O que fala o parágrafo 2º? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não exclui outros decorrentes do regime e princípios por ela adotados.
ou dos tratados internacionais. Então, percebe que tem uma situação e outra. Vamos interpretar? Regime e princípios por ela adotado. Tem princípios por toda a Constituição? Tem. Então, pode ter depois do quinto ao 17. Então, a primeira parte, quando fala regime e princípio por ela adotados, são os demais artigos da Constituição. E ainda fora da Constituição, nos tratados internacionais do qual o Brasil seja parte. Então, rol exemplificativo, anota aqui. Quinto, parágrafo 2º, duas hipóteses. Locais onde estão previstos. Primeira, regime e princípios adotados pela CF. Regime e princípios adotados pela CF. E embaixo, tratados internacionais. Gente, até agora tá de boa? De boa aí, gente? Então, vou seguir. Robertão, vamos cá. Características dos direitos fundamentais. Vamos lá. Em prova recente, perguntando isso. Espera aí, aqui no tópico 4, agora o tópico 5. Características. Aí vamos anotar e depois a gente vai explicando. Primeiro, a ideia de historicidade. Eu vou escrever alguma coisinha ao lado, tá? Então, se você quiser deixar um espacinho aí. A ideia de universalidade. A ideia de limitabilidade. A ideia de concorrência. Irrenunciabilidade. Inalienabilidade. E imprescritibilidade. Vamos lá. Historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Vai cair não. Não, vai cair. Vai cair. Lógico que vai cair Sobral. Pô. Você pergunta, sabe, tá fazendo merdinha e faz, né? Vamos lá. Historicidade. Esse é simples. Lenta afirmação ao longo dos anos. Universalidade. São aplicáveis a todos, independente de condição, circunstância, lugar. A ideia de limitabilidade, aqui eu tenho que tomar cuidado nesse ponto aqui, é de que não há direito fundamental absoluto. E aí vamos dar uma paradinha que vamos conversar. Na minha opinião, os dois direitos fundamentais que mais entram em conflito são intimidade, vida privada, honra à imagem e liberdade de imprensa. Esse é o maior conflito. E eu vou te dar um caso recente da jurisprudência do STF. Eu não sei se aqui em BH, em Minas, o galera do online, na sua cidade,
já tem ou já teve algum jornal, um periódico dessa forma. No Rio, para quem é das antigas, vai lembrar de um jornal chamado O Povo. Vamos lá. Já viu os filmes do Tarantino? Jogos Mortais. Então, a capa do Povo era padrão Jogos Mortais. Não tô falando sério, tô brincando não. Vamos lá, a pessoa tomou um tiro de 12 na cabeça. Você já viu um tiro de 12? Abre um buraco, desse tamanho assim, né? Aí o cara tirava a foto assim e botava na capa do Povo. Jornal velho, não tá fora de circulação. Mas assim, tu queria ver sangue, comprava o Povo. Entendeu? Qual é o caso concreto? Uma pessoa sofreu um acidente, faleceu, aí estava lá esmagada dentro do carro. Veio o jornalista, chegou lá no motorista e ó, flash. Aqui ó, na caroça. Pegou a foto e botou no jornal. O que a família fez? Entrou com uma ação judicial contra o jornal, alegando violação à intimidade, vida privada, à honra, que a pessoa não deveria ter sua imagem publicada no periódico daquela forma, blá, 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 blá. Qual foi a defesa do jornal? Eu te entendo, mas eu tenho liberdade de imprensa, é um fato, aconteceu e eu estou noticiando. Quem tem razão? O jornal ou a família? Fala aí, cara. Eu expliquei o caso é esse, a família. Você então julgaria a favor da família e mandaria retirar a matéria, o jornal de circulação? A foto. A foto. Então você faria censura. Ah, agora ficou com medinho da palavra que eu falei, né? Tá vendo? Ó, eu fui te dando corda. Ó, eu não estou dizendo que tá certo ou errado. Eu sou igual o CESP. Eu vou assim, ó, vai. Aí tu pensa que eu estou te enganando, mas na verdade estava certo. Quando tu vê, tu deu a volta e caiu no erro. Mas vamos lá. Então, porque assim, o raciocínio inicial, vamos lá, gente, senso de justiça. Tu pensa na família. Não pode, que absurdo. Ah, então beleza. Então, se não pode, você pode entrar com uma ação judicial para que o judiciário que foi eleito, passou no concurso, foi nomeado pelo presidente da República, tenha o seu juízo de valor entre o que pode e não pode publicar. Entendeu? E aí, pode? Quem tem razão? A família ou o jornal? A família ainda mantém? Vocês são emocionais, hein? Não vou tirar o suspense agora, deixa no ar. Deixa no ar. Mas assim, você percebe que manifestamente eu tenho um conflito aqui, mas esse é muito evidente, entre liberdade de imprensa e vida privada. Então, eu acho que esse caso deixa gritante isso. Só que aí eu tenho uma coisinha para poder te falar. Para a galera antiga... Oi? Não vai falar? Não. Eu, hein? Não, agora não. Vou falar depois. Quando a gente falar da parte de intimidade e vida privada, eu vou trazer esse julgado, entendeu? Foi só para deixar um suspense na sala. Vamos lá. Ó. Nossa, mas tá agoniada, hein, filha? Mas fala aí sobre o que aconteceu, calma. Vai demorar. Para você prestar atenção na aula, é isso aí. Vamos lá. Vou te dar uma frase, anota. Ah, ela é grande, média, é ótimo. Pula quantas linhas, professor? É aqui, nesse contexto aqui. Cara, eu acho que, sei lá, umas 2 linhas. 3 no máximo. Não passa disso. Põe assim. Aqui, na ideia de limitabilidade. Porque vamos lá, se eu estou falando de direito fundamental absoluto, eu estou falando no conflito, né? Entre os direitos fundamentais. Deixa o exemplo anotado assim, põe assim, conflito entre liberdade de imprensa e vida privada. Deixa esse exemplo anotado. Exemplo, conflito entre liberdade de imprensa e vida privada. Afinal, o que a imprensa pode noticiar? Aí vamos lá, você põe assim, esse conflito deve ser resolvido. Ó, é uma questão CESP-NB, tá? Para você marcar certo e errado. Esse conflito deve ser resolvido.
pelo princípio da concordância prática. Esse conflito deve ser resolvido pelo princípio da concordância prática. Certo, errado e por quê? Vocês estão muito devagar. Certo, errado ou por quê? Certo? Então o que é concordância prática, Gabi? O conflito entre princípios só acontece em casos concretos. Certo. Concordância prática. Eu fiz assim, ó. Eu não sei na hora da... Fiquei imaginando na prova. O fiscal de sala tá como? Não entendendo nada, né? Vai, Gabi, tenta mais. Você falou, tá certo. Você só não me deu ainda o significado de concordância prática. Ah, quê? É o negócio do quê? Gostei, vamos lá. Ovo frito, lembra? Lembra do ovo frito? O que é isso aqui? O núcleo essencial do direito. Ou seja, é aquele ponto do direito, se você atingir, é mesmo que você matar o direito. E aqui são áreas de atuação do direito que você pode restringir sem acabar com sua existência. Então, se eu entro num conflito, o que eu tenho que fazer? Colocá-los em concordância, em harmonia, de maneira que um se sobrepõe ao outro no caso concreto, mas sem gerar a sua respectiva anulação ou extinção. Por isso que é o princípio da concordância prática, onde o que é concordar um com o outro? Um cede um pouquinho, o outro cede mais um pouquinho e chegamos àquele caso concreto. Só que olha o que eu estou falando, caso concreto. Vamos lá, o exemplo aqui que eu dei da foto lá da pessoa ensanguentada, tem tese para os dois lados. Se você falar que vale a liberdade de imprensa, é porque você está prezando a impossibilidade de censura. Não importa o que se publique. Então eu estou, de certa forma, limitando a vida privada. Se eu falar, não, prevalece a vida privada, eu estou limitando a liberdade de imprensa e tirando da mídia a possibilidade de noticiar determinadas circunstâncias. Eu posso ver para os dois lados, está vendo? Ou seja, num caso prevalece um, num caso prevalece outro. Ou seja, no texto da Constituição, quem está acima, olha aqui que eu vou falar, cuidado para não responder errado. No texto da Constituição, em abstrato, em hipótese, quem está acima, liberdade de imprensa ou vida privada? Nenhum, nem outro. Não existe hierarquia. Ele só entra em conflito quando você aplica no caso concreto. Aí no caso concreto, pode ser que um prevaleça ou anule o outro. Prevaleça, porque é o princípio da concordância prática. Um restringe o outro. Vamos lá, vou dar um exemplo. Velho, quando o programa Pânico começou a perseguir a Carolina Dickmann com a história da sandália da humildade. Isso é velho. Você pegava aquela galera que achava meio marrenta e botava, o cara é idiota mesmo, né? Pra poder, calça aqui a sandália da humildade. Era tão idiota a vontade de rir, cara. Aí, assim, nas primeiras, ela puta da vida, né? E aparecia lá o Pânico filmando. Aí, vamos lá, tava a Carolina saindo do restaurante, vida privada, né? Vida privada. Chega lá o Vesgo, sandália, sandália. Aparecia a televisão. O que tá prevalecendo? Liberdade de imprensa. Concorda comigo? Eu estou invadindo o espaço privado daquele artista, figura pública, e estou prevalecendo a liberdade de imprensa. Aonde essa história foi parar? Não sei se você sabe. O Pânico escalou o prédio dela. Sabe isso não? Escalou. É, por fora. Rapel. E aí, chegaram na varanda dela com a sandália. Você não sabe essa história? Puta, isso deu o que falar. Ela conseguiu a medida protetiva de afastamento. O Pânico não podia nem citar o nome dela. E aí na época o programa falava assim, olha, aquela que a gente não pode falar. Ficava assim. Olha o nível. Aí vamos lá, o que prevaleceu ali? Vamos lá, outro caso concreto, o que prevaleceu? Liberdade de imprensa ou vida privada? Óbvio, aqui também é vida privada. Então, você está entendendo que assim, um conflito você resolve prevalecendo um, outro conflito você resolve prevalecendo outro. Como é o nome disso? Concordância prática ou harmonização. Então você vai marcar certo e vai explicar. Põe assim, também pode ser chamado de harmonização. Também pode ser chamado de harmonização.
na qual, no conflito entre dois direitos, no caso concreto, frisa isso, no conflito entre dois direitos, no caso concreto, um acaba prevalecendo. Um acaba prevalecendo, mas de forma a evitar, um acaba prevalecendo, mas de forma a evitar o sacrifício total do outro. Beleza? Ok. Foi você que abriu a Constituição? Ela ainda tá aí? Como é teu nome? Marina. Marina? Tá, Marina. Me faz a gentileza. Lê o 5º caput, por favor, da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Agora vamos lá, onde eu quero. A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Vamos lá. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são direitos fundamentais? Então, no caput do artigo 5º. Só exerce um por vez? Você pode exercer todos ao mesmo tempo e garantir todo ao mesmo tempo? O que é isso? Concorrência. Vamos anotar? Possibilidade de exercício de vários direitos fundamentais ao mesmo tempo. Possibilidade de exercício de vários direitos fundamentais ao mesmo tempo. Coloca como exemplo direitos no caput do artigo 5º. Coloca como exemplo os direitos do caput do artigo 5º. Próximo tópico aqui, e até aproveitando que a Marina leu, que também está no caput do artigo 5º. Ah, não, perdão, não terminei ali. Aí falta falar os 3 últimos. Isso aqui é rapidinho. Irrenunciabilidade, como o próprio nome está dizendo, não cabe renúncia. O que cabe é o... É o que, Sama, que está no caderno do ano passado? Momentâneo não exercício. E que tá até rolando na televisão de novo agora, né? O trenzinho daqui, né? Qual o trenzinho daqui, Sama? BBB. Eu estou não exercendo meu direito à intimidade. E aí, quem é seu brother favorito? Se você me falar algum, eu vou ficar preocupado. Sou preconceituoso. Mentira. Pode assistir. Você está entrando em contradição com o seu... Estou entrando em contradição com o meu post de hoje, né? Pois é. Caraca, velho. É porque sabe o que aconteceu? Aconteceu a situação assim. Tava lá na academia, aí sempre tem um fuxiqueiro, né? Aí, quem ficava me olhando meio torto assim, aí perguntou assim, pô, cara, tu faz o que da vida? Aí eu falei, sou professor. Aí, de educação física? Aí eu, não. Aí só falei, não. Ele, de quê? Aí eu, de direito. De direito? É. Dá aula de quê? Administrativo, constitucional, trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil. E o que você quiser. Com a cara de desdém assim, ó.
Vamos lá. Inalienabilidade. Não possuem conteúdo econômico. Imprestabilidade. Não se perdem pelo desuso. Beleza? Posso passar 20 anos sem exercer. Não vou perder. Não prescreve. Vamos lá. 6. Destinatários dos direitos fundamentais. Aí vamos começar pelo básico. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Tá, isso aqui é o que está no texto do artigo 5º. Só que eu também coloco quem? Os estrangeiros em trânsito pelo território nacional. Toda a doutrina fala isso aqui, tá? Então, o argentino que estiver passando férias aqui no Brasil, se tiver violado a sua liberdade, pode impetrar um habeas corpus. Tá, aí agora que vem a pergunta. Como destinatários, pessoas físicas e jurídicas, que pessoa física, sim, com certeza, né? Eu quero saber se o Papa Concurso tem direitos fundamentais. Tem? Direito à vida? Liberdade de locomoção? Não? Honra? Imagem? Gostei. Imagem? Gostei. Propriedade? Também, né? Só que vamos lá. A gente tem uma prova da FCC que já deu como gabarito definitivo, que os direitos fundamentais seriam para pessoas físicas e não para pessoas jurídicas. Eu desconheço o fundamento desse gabarito. Porque o STJ, ele tem uma súmula, que é a 227, dizendo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. O STF tem jurisprudência garantindo direitos fundamentais a pessoas jurídicas. O Alexandre de Moraes fala expressamente, que os direitos fundamentais, olha só que loucura, ele fala assim, não apenas para pessoas físicas e jurídicas, mas também para a coletividade. Vou te dar um exemplo. Pode o Ministério Público ingressar com uma ação contra a Vale pedindo indenização pelo dano ao meio ambiente? Tá, e de quem é esse dinheiro? Quem é o dono desse dinheiro? Vai para onde? Vai para o governo? É do poder público? O poder público é titular dessa grana? Então, a Vale destrói o meio ambiente, o poder público recebe o dinheiro. Você vai depositar num fundo para reparação do meio ambiente. Ou seja, ele diz que, inclusive, a própria coletividade pode sofrer dano moral. Uma determinada conduta de uma empresa, por exemplo, pode ferir a coletividade. Vou dar um outro exemplo. Coletividade de grupo. Eu coloco um determinado produto no mercado que está causando doença nas pessoas. Será que o Ministério Público pode também entrar com uma ação, poder pedir uma indenização? Pode, mas vai para que esse dinheiro? Vai para um fundo, para poder reparar o problema que está sendo causado. Então vamos lá. Eu não vou virar para você e falar que é precedente de prova da FCC, porque isso está errado. Se a banca fizer de novo, vai errar. Pessoa física e jurídica? Sim. Seja STJ, STF e Alexandre de Moraes. Não tem como dizer o contrário. Qualquer livro se abra diz que sim. E mais, o Alexandre de Moraes ainda dá o exemplo que a coletividade
E eu quero digitar um negocinho aqui. Fala, Manu. E na coletividade pode, por exemplo, indenização, por exemplo? E na coletividade pode indenização, por exemplo. Ou o MP consegue uma indenização X para cada pessoa que sofreu lá em imagem? Peraí, olha só a diferença aqui. Olha que interessante o exemplo que ela está dando e é um exemplo real. Uma coisa é você pedir uma indenização, vamos lá, Brumadinho, pelo dano causado ao meio ambiente. Outra coisa é numa ação coletiva do grupo de moradores de Brumadinho, especificamente, em relação aos danos materiais e morais causados pelo acidente. Aí o que você faz nesse caso? A sentença é condenatória, mas a liquidação, ou seja, o quanto cada um é individual. Aí em cada um vai apurar o seu, entendeu? Porque o que eu perdi na minha casa é diferente do que você perdeu na sua. Percebeu? Aqui eu estou falando de direito individual. O que eu perdi na minha casa é direito individual, não é da coletividade, percebeu? Mas eu posso entrar com ação coletiva, pedindo para o grupo, e depois eu vou liquidando um a um, quanto cada um tem direito, entendeu? Pode ser genérico também. Não pode ser genérico, porque vamos lá, o dano da minha casa foi igual ao da sua? Eu estou falando de dano de... Olha, não, peraí, vem cá. Qual é o direito discutido aqui? É meio ambiente? Não, é propriedade. Danos materiais, percebeu? Pensa no direito que você está discutindo. Direito ao meio ambiente. Esse dinheiro vai para os moradores? Não. Não, aos danos causados nas casas dos moradores. Isso vai para os moradores. Aí vem uma sentença responsabilizando a Vale por todo o evento. Porque pensa comigo, teria lógica, vamos lá, a lama que destruiu a primeira casa é a mesma lama que destruiu a segunda? É a terceira, e a quarta, e a quinta, é do mesmo evento, é tudo o mesmo fato. Para que todo mundo vai entrar com uma ação individual? É muito mais produtivo entrar com uma ação coletiva para identificar a responsabilidade da empresa, vamos lá, partir da empresa que a empresa é responsável, né? Não existe uma sentença hoje nesse sentido. Uma ação que reconhece a responsabilidade. Agora, quanto cada um teve de dano, aí você apura numa liquidação individual, entendeu? Anota aqui, uma observação. Aí você pode botar o exemplo de Brumadinho ou Mariana, dano ao meio ambiente, ação civil pública do Ministério Público. Cuja indenização reverterá para o Fundo de Proteção ao Meio Ambiente. Último tópico teórico, depois a gente vai para os artigos específicos. 7. Eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Como é seu nome? Bruna. Bruna, vamos voltar para aquele nosso papo? A gente aprendeu aqui que os direitos fundamentais, eles nasceram numa relação de quem com quem? Do Estado com o indivíduo, né? Onde quem exige alguma coisa ou exige que não faça alguma coisa? É o Estado ou o indivíduo? O indivíduo exige em face do Estado. Só que o Estado está na posição de supremacia, concorda comigo? Por isso é que a gente fala que na relação indivíduo-Estado é uma relação vertical ou horizontal? Vertical. Então, vamos justificar a expressão eficácia vertical? Calma, não, primeiro estamos conversando, depois a gente vai anotar. Porque é da relação indivíduo-Estado, no qual o indivíduo opõe ao Estado deveres de abstenção ou deveres de atuação. Como o Estado está na posição de supremacia, é a chamada eficácia vertical. Vamos anotar? Vamos lá. Relação indivíduo-Estado. Relação indivíduo-Estado. Na qual o primeiro opõe ao segundo. Na qual o primeiro
opõe ao segundo deveres de abstenção ou de atuação. Continua. Como o Estado se encontra numa posição de supremacia, entende-se que é a chamada eficácia vertical. Beleza? Vamos lá. Vou citar um caso concreto aqui da elite carioca, né? Elite carioca é Zona Sul, né? Cada Zona Sul, aliás, tem sangue azul, assim, se mistura com o pessoal. Zona Oeste, emergente, Zona Norte, subúrbio, não, Zona Sul. Eu nasci em Ipanema, na Lagoa, no Leblon. Eu moro perto dos artistas. Vou pra praia todo dia, então eu não me misturo com esse pessoal de lá. Só saio daqui para ir pro centro. E de metrô com ar-condicionado, trem nem pensar. Não faço isso não. Beleza. Aí tem um clube muito famoso lá na Zona Sul, que é o Clube Piraquê, que é da alta sociedade carioca. E aí, Sobral, emergente, vindo do subúrbio, fala assim, porra, vou entrar nesse clube aí, compadre. Olha a minha classe. E aí, um associado do clube vira e me dá uma bola preta. O que significa essa bola preta? Eu me oponho à entrada do Sobral no clube. Por quê? Porque eu me oponho. Eu não quero. Aí sabe o que eu viro? E falo assim, por qual motivo você se opõe? Ele responde, não te interessa. Eu falo, interessa sim, porque eu quero exercer o meu direito ao contraditório. Ou seja, o que você falar, eu quero ter o direito de responder. E se o que você falar eu discordar, eu quero exercer o meu direito de ampla defesa. Ou seja, produzir todas as provas necessárias para provar que eu estou certo. O cara fala assim, meu filho, está achando que está no judiciário? Eu falo, não. Eu estou aqui numa associação privada de particulares. Mas eu quero exercer o meu direito fundamental de contraditório e ampla defesa. Entre particulares. Aí imagina, instaura um processo, a bola preta é por tal motivo, tal. Intime-se Sobral. Aí Sobral recebe a intimação e se manifesta. Aí Sobral se manifesta, produz as provas, vem para a assembleia da associação decidir se o Sobral entra ou não. Isso nada mais do que processo. Mas eu estou te falando, o que a associação faz é dar uma bola preta e ponto final. Tipo, eu não quero que o Sobral entre, ponto final. Pode? Ou eu teria direito ao contraditório e ampla defesa numa instituição privada? Pensa aí. Eu quero um sim ou não. Sim. Sim que o quê, na verdade? Sim que pode ou que não pode? Eu tenho direito ao contraditório e ampla defesa? É? Mas peraí, eu tenho um probleminha nessa afirmação, Bela, porque se você falar que eu tenho direito, eu estou começando a opor um direito fundamental a outro particular. É eficácia horizontal. É? É isso aí. Mas e no exemplo do Sobralzinho e da Manuzinha? Ué, não? Por que nesse caso não, Tatá? Mano, vamos lá. Os dois são filhos, vieram da mesma mãe, se Deus quiser do mesmo pai. Vou registrar, né? Tá lá, cara. Os dois. Um ganhou o PlayStation, o outro vira pro meu filho, sagaz. Fala, papai, eu vi tua aula. Princípio da igualdade. Somos iguais. Se ela ganhou, eu também tenho direito. Que isso, filho? Não, calma aí, tá levando minha aula muito a sério. Não, papai, eu vou entrar com uma ação judicial contra o senhor. E vou pedir a aplicação do direito. Falei, mas filho, direitos fundamentais nascerem em oposição ao Estado. Não, papai, eficácia horizontal. Entre particulares. Se minha irmã ganhou, eu também quero. Então, cabe ou não cabe entre particulares? Fala, depende. Depende.
O primeiro caso é verdadeiro, tá? A história da bola preta no Piraquê. E foi decidido que a associação deve garantir contraditório e ampla defesa. Olha que loucura. Uma entidade privada quer excluir um associado, não quer deixar que você entre, tem que te garantir contraditório e ampla defesa. Só que contraditório e ampla defesa, gente. Vamos lá. Eu não sei se você gosta de assistir esse filme de época medieval como eu gosto. O cara tava lá em casa, lá o camponês, daqui a pouco do nada, chegavam os soldados do rei, encapuzavam o cara, botava no cavalo, levava à praça pública e enfocava. Ah, por quê? Você está sendo acusado de heresia, sei lá. Atos praticados contra o rei. Mas o que eu fiz? Não interessa, você fez. Eu dei ele a oportunidade de se manifestar? Então, contraditório para defesa, mais uma vez, são direitos fundamentais de eficácia o quê? Vertical, que nasceram em face do Estado. Ó, se me acusar, Estado, eu tenho direito de falar, inclusive de me defender. O problema é quando você começa a trazer isso na eficácia entre particulares. Aí, vamos lá, fala. Por exemplo, Quando o banco ou a financeira nega, a pessoa não tem nome no cadastro restrito. SPC Serasa, a pessoa não tem nome SPC Serasa. E mesmo assim, ela é negada o direito dela de comprar pela classificação que os bancos ou instituições financeiras dão, né? Segundo score. Vamos lá, só para trazer o exemplo pelo episódio online. Os bancos, eles têm um histórico, um cadastro, que você não sabe qual é, né? De cada pessoa, né? Eu sei disso porque sou casado com uma bancária. Então, eles jogam lá no sistema deles, e aí tem uma determinada classificação onde você entra, e parte dessa classificação o banco te concede um empréstimo ou não. Vai. Então, a pessoa tem direito a fazer o contraditório nesse caso. A pessoa tem direito a fazer o contraditório nesse caso? Por exemplo, se ela não tem nome no cadastro, né? Ela está fazendo isso. Ela não tem nome no SPC e no Serasa, mas o banco está negando o empréstimo. Ela tem direito? Eu acredito que sim, que ela é eficácia vertical. Mas geralmente O banco te negou, negou, assim, empréstimo. A Manu está falando o seguinte, não, como é teu nome? A Adriana está falando, Sobral, eu teria direito a contraditório para defesa aqui. Por quê? Se eu tenho nome limpo, tenho crédito na praça, por que o banco está me negando esse empréstimo? Que informação essa você tem aí dentro, né? E aí eu vou te contar que não deveria. Eu vou te contar, não deveria, mas vou contar. Você já teve alguma vez na tua vida cheque devolvido? Só que assim, devolveu por um erro. Fica anotado lá. Cara, lá em 2005, ó, esse cara que devolveu o cheque. Então, essas coisas tem que tomar realmente muito cuidado. Porque vai para o registro deles lá e eles partem dessa análise e às vezes está tudo certo, só que não te concede pagar uma besteira dessa. Pois é. Aí imagina um caso concreto. Porque no final, o gerente vira para você e fala assim, não aprovou. Aí você vira de volta e fala assim, eu estava na aula de Sobral, e eu aprendi que tem eficácia nos nossos direitos fundamentais, e eu quero exercer agora aqui o contraditório e ampla defesa, ou seja, me diga o motivo que eu vou responder e vou produzir provas. Imagina a cara do gerente. Tem um caso concreto desse, eu conheci ele pediu danos morais. Inclusive pedir danos morais depois, ao final. Ele não conseguiu. É? Tá, vamos fechar a história. Eficácia vertical que sempre teve, e é o que tem ainda, até hoje. Eficácia horizontal, na prática, é aquilo que o STF reconhece. Tem casos que sim, tem casos que não. Por isso que assim, eu dei um exemplo que ele já reconheceu e dei um exemplo pitoresco do Sobralzinho da Manuzinha. Vou te dar outro caso que o STF reconheceu. Air France. Tem empregados brasileiros e empregados franceses. É uma empresa privada de aviação. A Air France no Brasil paga todos os direitos previstos na CLT. Todos. Não frustra nada. A empresa está correta com a legislação trabalhista brasileira. Aí vou chutar porque eu não lembro qual era a hipótese. Só que para os empregados franceses, ela pagava 14º salário. Então, dentro do avião, você tinha 2 comissários, um francês e um brasileiro. Aí o francês, pelo simples fato de ser francês, recebia 14º e o brasileiro, não. Aí foram impugnar. Mas peraí, esse cara está fazendo a mesma coisa que eu. Por que ele recebe 14º e eu não? Defesa da Air France. Eu não estou errando nada. Me diga o que da legislação brasileira eu não estou cumprindo. Nada. Ato de liberalidade meu, reconhecer aos meus empregados que eu quiser, determinados direitos. Isso foi parar no STF. O STF entendeu que viola o princípio da igualdade. Loucura, né? Aí eu estou aplicando igualdade para o Estado? Não, particular, Air France.
Então, os mesmos direitos que você paga para o francês, você vai ter que pagar para quem? Para os empregados brasileiros no Brasil. Eu tenho esses dois exemplos para te dar. Esses são tranquilos. Agora, a gente pode ir longe aqui nessa história. E aí, como é que a gente fica atento a isso? Toda vez que sai um julgado novo falando de eficácia horizontal, eu vou falar para vocês, gente, ó, toma aqui, mais exemplo para poder colocar na prova. Os que estão nos livros hoje, que são que aparecem, são esses dois. O da associação, contraditória para defesa, e o caso da Air France, que é igualdade entre funcionários. Vamos marcar? Tá. Eficácia horizontal. Agora, vertical já não tem, não já? Horizontal. Pois, nesse caso, seria a aplicação de direitos fundamentais. Nesse caso, seria a aplicação de direitos fundamentais entre particulares. Dois exemplos. Necessidade de observância de contraditório e ampla defesa. Necessidade de observância de contraditório e ampla defesa. Na exclusão de associado. Numa associação privada. Necessidade de observância de contraditório e ampla defesa na exclusão de associado numa associação privada. Numa associação privada. E o segundo exemplo, põe aí, caso Air France. Direitos concedidos exclusivamente a empregados franceses, direitos concedidos exclusivamente a empregados franceses que trabalhavam no Brasil. Mesmo respeitando a legislação trabalhista, para os empregados brasileiros. Mesmo respeitando a legislação trabalhista para os empregados brasileiros. STF entendeu que viola o princípio da igualdade. STF entendeu que viola o princípio da igualdade. Então, já está na hora do intervalo, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a revisão do quadro aí, você olhando para o quadro, porque tem muita informação, tá? Pode olhar aqui, vamos respondendo junto. Depois eu vou pagar e quero sem nada. Robertão, eu vou pedir para você assim, focar assim, tá? Aqui, depois eu vou ali, depois tá? Beleza? Foi? Vamos lá, gente. Diferença entre direitos e garantias. Direitos são o quê? Bens e vantagens previstos na Constituição. Enquanto as garantias são os instrumentos que asseguram os direitos. Exemplo de direito? Liberdade de locomoção e a sua garantia? Habeas corpus. Direito é norma declaratória ou assecuratória? Declaratória, enquanto a garantia é norma assecuratória. Garantias institucionais são aquelas para todos? Não. Para determinadas instituições. Quais foram exemplos? Maternidade, família, liberdade de imprensa. Aplicação e aplicabilidade das normas constitucionais, a mesma coisa?
Mas eu falo que a aplicação é que os direitos fundamentais têm aplicação o quê? Imediata. Mesmo que seja uma norma de aplicabilidade limitada. Ou seja, aquela que depende de lei para produzir plenos efeitos. Certo ou errado? Certo. Porque pelo simples fato da norma existir, ela gera o que em relação às normas anteriores incompatíveis? Não recepção. As normas posteriores incompatíveis? Inconstitucionalidade. E serve como parâmetro de interpretação. Lembrando, a aplicabilidade é classificar a norma em plena, contida e limitada. A norma plena é aquela que admite restrição? Não. A norma contida tem aplicação imediata, só que admite o quê? Restrição. Já a limitada, para produzir plenos efeitos, depende de uma norma posterior. Beleza. Robertão, vamos aqui. Gerações ou dimensões, essas expressões são sinônimas? Não. A geração dá a ideia de que uma geração faz o quê? Supera a outra, enquanto dimensão uma complementa a outra. Direitos individuais, direitos sociais, direitos coletivos e difusos. Vamos um por um. Individuais, sociais, coletivos e difusos. Os individuais eu chamo de liberdades o quê? Clássicas, negativas ou formais. Os sociais eu chamo de liberdades positivas, reais ou concretas. Ainda, a primeira geração eu chamo de direitos o quê? Civis e políticos. A segunda, direitos econômicos, sociais e culturais. Se eu pensar nos ideais da Revolução Francesa, eu tenho liberdade, igualdade, fraternidade. Beleza. Classificação constitucional dos direitos fundamentais. Eu tenho 5 categorias. Primeiro, os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Rol taxativo? Exemplificativo. Pode ter além ainda no próprio texto constitucional? Em função do seu regime e princípios adotados. E também previstos em tratados internacionais. Beleza. Vamos lá, vamos falar só as características primeiro. Primeira, historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Historicidade está ligada à ideia de lenta afirmação ao longo dos anos. Universalidade porque aplica para quem? Para todos. Limitabilidade é porque não há direito fundamental absoluto. Que entram em conflito? Sim. No plano abstrato? Na aplicação, no caso, concreto. E aí, se eles entram em conflito, eu resolvo por meio de um princípio. O princípio da concordância prática ou o princípio da harmonização. Onde um princípio anula o outro. Não, restringe, mas sem extinguir o outro. Beleza. Concorrência. Eu posso exercer quantos direitos fundamentais ao mesmo tempo? Vários. Posso renunciar ao direito fundamental? Não. O que cabe é o momentâneo não exercício. Direito fundamental tem caráter econômico? Não. E eles se perdem pelo desuso? Não. Beleza, Roberto? Vem cá. Destinatários de direitos fundamentais. Texto da Constituição. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Só que também te fala que são destinatários os estrangeiros em trânsito pelo território nacional. Pessoas físicas e jurídicas? Sim. STJ, STF, Alexandre de Moraes. Que ainda fala de direitos fundamentais para a coletividade. O exemplo que eu dei foi a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Ok. Eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Quem surgiu primeiro? Vertical, que é a relação do indivíduo em face do Estado. De exigir do Estado dever de abstenção ou dever de atuação. Quando eu falo em eficácia horizontal, é numa relação indivíduo, ou seja, entre particulares. Qual foi os 2 exemplos que eu te dei? Necessidade de observar o quê? Contraditório e ampla defesa na exclusão de um associado e o princípio da igualdade entre empregados brasileiros e estrangeiros na Air France.